A felicidade essencial de cada bem-aventurado no céu é a sua vida em Deus e a vida de Deus nele. Cada bem-aventurado é um céu especial. A vida do céu é a continuação eterna daquilo que já se faz por Deus na terra. 4 de agosto de 1904. Esta manhã, tendo vindo o bendito Jesus, transportou-me para fora de mim mesma e, tomando-me pela mão, conduziu-me até sob a abóboda celeste, de onde se viam os bem-aventurados e se ouvia o seu cântico. Oh, como os bem-aventurados nadavam em Deus! Via-se a sua vida em Deus e a vida de Deus neles. Parece-me que somente isso seja toda a essência da sua felicidade. Parece-me também que cada bem-aventurado é um novo céu, naquela bem-aventurada morada, mas todos distintos entre si, não havendo um semelhante ao outro. E isso acontece conforme o modo como se comportaram com Deus na terra. Um procurou amá-lo mais, esse o amará mais no céu, e receberá de Deus um amor sempre novo e crescente, de modo que esse céu terá uma tonalidade e um traço divino, todo especial. Outro procurou glorificá-lo mais. O bendito Deus lhe dará uma glória sempre crescente, de modo que esse novo céu será mais glorioso e glorificado pela glória divina, pela própria glória divina. E assim acontece com todos os outros modos distintos que cada um teve com Deus na terra. Se eu quisesse dizer tudo, me estenderia demais. Assim pode-se dizer que aquilo que se faz por Deus na terra, continuaremos no céu, mas com maior perfeição, de modo que o bem que fazemos não é temporário, mas durará eternamente e resplandecerá diante de Deus e ao nosso redor continuamente. Oh, como seremos felizes ao ver que todo o nosso bem, a glória que damos a Deus e a nossa própria glória, vem daquele pouco de bem iniciado imperfeitamente na terra. Se todos pudessem ver isso, oh, como se apressariam mais a amar, louvar, agradecer e fazer ainda mais pelo Senhor, para poder fazê-lo com maior intensidade no céu. Mas quem pode dizer tudo? Na verdade, parece-me que estou dizendo muitos absurdos sobre aquela bem-aventurada morada. A mente o retém de um modo, mas a boca não encontra palavras para expressar-se. Por isso, passo adiante. Então, ele me transportou de volta à terra. Oh, como são arrepiantes os males da terra nestes tempos tristes, e ainda assim parecem nada em comparação com o que virá, tanto no estado religioso, porque parece que os seus próprios filhos dilacerão em pedaços esta boa e santa mãe, a igreja, quanto no estado secular. Depois disso, ele me reconduziu a mim mesma e me disse: dize-me um pouco, de que modo, minha filha, eu sou para ti? E eu: tu és tudo, tudo para mim, nada entre mim, tudo flui para fora, exceto tu só. E ele: e eu sou tudo, tudo para ti, nada de ti sai de mim, mas tudo me deleito em ti. Assim, do mesmo modo como eu sou para ti, podes ver como tu és para mim. Dito isto,
ele desapareceu. Jesus é o Rei dos Reis, para fazer com que o mundo inteiro se submeta ao seu domínio. Ele está em ato de virar o mundo inteiro de cabeça para baixo. O seu modo de reinar é como reina em Luísa, 5 de agosto de 1904. Continuando no meu estado habitual, o bendito Jesus veio por breve tempo, em ato de governar, dominar tudo e reinar, e com a coroa de rei na cabeça e o cetro de comando nas mãos. E enquanto o via nessa posição, disse-me em latim, mas eu o digo conforme entendi: minha filha, eu sou o governante dos reis e o senhor dos dominadores, e a mim somente cabe esse direito de justiça que a criatura me deve, mas, ao não me concedê-lo, desconhece-me como Criador e Senhor de tudo. E enquanto dizia isso, parecia que tomava o mundo em suas mãos e o virava de cabeça para baixo, para fazer com que as criaturas se submetessem ao seu governo e domínio. Nesse meio tempo, eu vi também como nosso Senhor regia e dominava a minha alma com uma maestria tal que me sentia toda imersa nele, e dele partia o governo da minha mente, dos meus afetos, dos meus desejos, de modo que entre mim e ele passavam tantos fios elétricos, pelos quais tudo ele dirigia e dominava. Luísa assemelha-se à esposa do Cântico dos Cânticos, capítulo 3. A pena da privação de Jesus consome e aniquila a vida humana para formar a vida divina, 6 de agosto de 1904. Esta manhã, passeia amarguíssima pela privação do meu sumo e único bem. Era tão grande a dor dessa privação que, encontrando-me fora de mim mesma, a própria dor da alma lhe administrava uma tal fortaleza que queria destruir tudo o que encontrava como obstáculo para encontrar o seu tudo, Deus. E não o encontrando, gritava, chorava, corria, mais que o vento. Queria transformar tudo, pôr tudo de cabeça para baixo, para encontrar a vida que lhe faltava. Ó privação, quão intensa é a tua amargura! A tua dor é sempre nova, e por ser nova, a alma sente sempre de maneira renovada a acerbidade da pena. Minha alma sente como se uma única carne se separasse em muitos pedaços, e todos esses pedaços clamassem com justiça pela própria vida, que só encontrarão se encontrarem Deus, mais do que a própria vida. Mas quem pode expressar o estado em que me encontrava? Nesse meio tempo, acorreram santos, anjos, almas do purgatório, cercando-me, impedindo-me de correr, compadecendo-se de mim e assistindo-me. Mas para mim tudo era inútil, porque neles não encontrava aquele que só ele podia aliviar a minha dor e restituir minha vida. E chorando ainda mais gritava: dizei-me onde posso encontrá-lo? Se quereis ter piedade de mim, não demoreis a indicá-lo, pois já não posso mais. Então, depois disso, ele saiu do fundo da minha alma, onde parecia fingir que dormia, sem se importar com a dureza do meu pobre estado. E embora ele não se importasse e dormisse, só de vê-lo respirei a própria vida, como se respira o ar, dizendo: ah, estás aqui comigo? Mas não estava isenta de sofrimento ao vê-lo, pois nem sequer me dava atenção. Depois, após muito penar, como se tivesse despertado, disse-me: minha filha, todas as outras tribulações podem ser
penitências, expiações, satisfações, mas só a privação é uma pena de fogo que acende, consome, aniquila e não se rende enquanto não vê destruída a vida humana. Mas, enquanto consome, vivifica e nela constitui a vida divina. Luísa deve sofrer para poupar a Igreja dos sofrimentos que lhe serão infligidos, em primeiro lugar, pelos próprios religiosos e líderes. 7 de agosto de 1904. Encontrando-me no meu estado habitual, vi-me cercada por anjos e santos, os quais me disseram: é necessário que sofras mais pelas coisas iminentes que estão para acontecer contra a Igreja, pois, se não forem iminentes, o tempo as fará acontecer de forma mais branda e com menor ofensa a Deus. E eu disse: acaso está em meu poder sofrer? Se o Senhor mo der, de bom agrado sofrerei. Nesse meio tempo, tomaram-me e conduziram-me diante do trono de nosso Senhor, e juntos rezávamos para que ele me fizesse sofrer. O bendito Jesus, vindo ao nosso encontro, em forma de crucificado, fez-me participar de suas dores, e não apenas uma vez, mas quase toda a manhã. Passei em contínuas renovações da crucificação. Depois disse-me: minha filha, os sofrimentos desviam a minha justa indignação e renovam a luz da graça nas mentes humanas. Ah, filha, crês tu que serão os seculares os primeiros a perseguir a minha Igreja? Ah, não. Serão os religiosos, os próprios líderes, que fingindo-se agora de filhos e pastores, mas que no fundo são serpentes venenosas, que envenenam a si mesmos e aos outros, darão início a dilacerar entre si esta boa mãe. Depois os seculares continuarão. E depois, tendo-me chamado à obediência, o Senhor retirou-se, mas todo amargurado. A alma não deve buscar Jesus fora de si mesma, mas dentro. Tudo deve se reduzir a uma única palavra: amor. E na medida em que se ama, sofre-se. 8 de agosto de 1904. Seguindo com dificuldade por um breve tempo, o meu adorável Jesus veio. Embora o sentisse perto, ao tentar segurá-lo, ele escapava e quase me impedia de sair de mim mesma para ir em sua busca. Assim, depois de muito custo, ele se fez ver por um breve momento e me disse: minha filha, não me busques fora de ti, mas dentro de ti, no fundo da tua alma, porque se saíres e não me encontrares, sofrerás muito e não poderás resistir. Se me podes encontrar com mais facilidade, por que queres sofrer mais? E eu creio que, não te encontrando logo em mim, posso encontrar-te fora. É o amor que me impulsiona a isso. E ele: é o amor que te impulsiona a isso? Tudo deveria estar contido em uma única palavra: amor. E quem não encerra tudo nisso, pode-se dizer que do meu amor a alma não conhece absolutamente nada. E na medida em que a alma me ama, assim lhe aumento o dom do sofrimento. E eu, interrompendo suas palavras, completamente surpresa e aflita, lhe disse: minha vida e todo o meu bem, então eu sofro pouco ou nada? E portanto te amo pouco ou nada? Que espanto só de pensar que não te amo! Minha alma sente uma viva tristeza e quase me sinto por ti ofendida.
E ele acrescentou: não pretendo causar-te tristeza. A tua tristeza pesaria mais sobre o meu coração do que sobre o teu. Além disso, não deves olhar apenas para os sofrimentos corporais, mas também para os espirituais, para a verdadeira vontade que tens de sofrer. Porque se a alma deseja verdadeiramente padecer diante de mim, é como se a alma já tivesse sofrido. Por isso, aquieta-te e não te perturbes, e deixa-me continuar a falar. Nunca viste dois amigos íntimos? Oh, como procuram imitar-se um ao outro e retratar em si mesmos o próprio amigo, reproduzindo a voz, os modos, os passos, as obras, as vestes, de modo que o amigo pode dizer: aquele que me ama é um outro eu mesmo, e sendo eu mesmo, não posso deixar de amá-lo. Assim faço eu com a alma que me encerra em si, como dentro de um breve círculo de amor. Por completo, sinto-me retratado nela e encontrando a mim mesmo. De todo o coração a amo e não posso deixar de estar com ela, porque se a deixasse, deixaria a mim mesmo. Enquanto dizia isso, ele desapareceu. Nossos méritos não vêm de nossas obras, mas da divina vontade. Por meio da obediência, 9 de agosto de 1904. Demorando a vir, quando ele veio como um fulgor de luz. Fiquei inteiramente cheia de luz, por dentro e por fora, mas não sei expressar o que minha alma compreendeu e experimentou nessa luz. Digo apenas que depois o bendito Jesus me disse: minha filha, não são as obras que constituem o mérito do homem, mas somente a obediência, que constitui todos os méritos como fruto da divina vontade. Tanto que tudo o que fiz e sofri no curso da minha vida, tudo foi fruto da vontade do Pai. Por isso, os meus méritos são inumeráveis, porque todos constituídos pela obediência divina. Por isso, não olho tanto para a multiplicidade e grandeza das obras, mas para a conexão que tem, seja diretamente com a obediência divina, seja indiretamente com a obediência àquele que me representa. Peregrinação a Jesus sacramentado, quarta visita, 10 de agosto de 1904. A multiplicação dos atos na divina vontade se faz segundo o conhecimento de Deus e não do homem. Encontrando-me fora de mim mesma, vim-me percorrendo as igrejas, fazendo a peregrinação a Jesus sacramentado com o anjo da guarda, e disse em uma igreja: prisioneiro de amor, tu estás abandonado e só, e eu vim para fazer-te companhia. E enquanto te faço companhia, pretendo amar-te por quem te ofende, louvar-te por quem te despreza, agradecer-te por quem recebe graças e não te rende o tributo de gratidão, consolar-te por quem te aflige e reparar-te por qualquer ofensa. Numa palavra, pretendo fazer-te tudo o que as criaturas são obrigadas a fazer-te, por teres permanecido no Santíssimo Sacramento. E tantas vezes pretendo repetir esses atos, quantas são as gotas de água, os peixes e os grãos de areia existem no mar. Enquanto dizia isso, todas as águas do mar se fizeram presentes diante da minha mente, e dentro de mim dizia: minha vista não pôde abarcar toda a vastidão do amor, nem conhecer a profundidade e o peso dessas imensas águas. Mas o Senhor conhece o número, o peso e a medida. E fiquei completamente maravilhada. Nesse momento,
O bendito Jesus me disse: tola, tola que és, por que te surpreendes tanto? O que para a criatura é difícil e impossível, para o Criador é fácil e possível, até mesmo natural. Acontece nisso como com aquele que, olhando num piscar de olhos milhões e milhões de moedas, diz para si mesmo: são inumeráveis. Quem as pode contar? Mas aquele que as colocou naquele lugar, numa palavra diz tudo. São tantas, valem tanto, pesam tanto. Minha filha, eu sei quantas gotas de água coloquei no mar, e ninguém pode dispensar nem uma só. Portanto, numerei tudo, pesei tudo e avaliei tudo, e assim com todas as outras coisas. Então, que espanto há em que eu saiba tudo? Ao ouvir isso, cessou toda a minha admiração e percebi a tolice do meu espanto.